Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a Williane e eu vim te entregar uma palavra hoje. Hoje eu vou falar sobre os dardos inflamados que o inimigo joga na nossa mente, nos nossos pensamentos. Porque esse é um tema que ele é muito recorrente, não é? Eu acredito que não só na minha mente, mas também nas dos irmãos, ele planta, ele sussurra muitas palavras negativas, blasfêmias, xingamentos, que o inimigo ele é muito astuto, a Bíblia diz. E então, ele fica ali lançando as mentiras dele. E se você não estiver vigilante com a sua mente, no que você pensa, e não souber identificar essas setas, você compra essa ideia suja dele. E aí você vai pegando aquele pensamento que no início não era seu, e você vai aumentando ele, você vai cultivando aquela mentira como se fosse uma plantinha. Então, você pega ela como uma sementinha, aí você vai regando, regando e ela vai crescendo. Vai crescendo, crescendo. E aí quando você vê, aquela verdade aliás, aquela mentira, ela já se tornou tão absoluta para você que ela parece uma verdade. Você acaba falando, você acaba acreditando tanto nisso que você vive aquilo. Um exemplo, de repente você tem um sonho de ter um comércio. E alguém fala, poxa, mas se você vai vender um X produto, por exemplo, se você vai abrir uma cafeteria. Poxa, mas a gente vive num país tropical, aqui é calor, ninguém compra. E a pessoa vai colocando um monte de coisa na sua cabeça. Vai colocando um monte de empecilho. E aí você acaba pegando aquilo e vai reforçando. E aí você não abre. Só que como eu disse já em outro vídeo, o Senhor, ele nos abençoará em tudo. O Senhor, ele vai nos fazer prosperar nas coisas. São promessas que ele tem para nós. Então, tudo que você iniciar, que tiver a mão do Senhor, que o Senhor estiver naquilo, vai prosperar. Seja vendendo qualquer coisa, seja fazendo qualquer coisa, se o Senhor estiver, vai prosperar. A obra da sua mão, ela vai prosperar. Mas o inimigo não quer que você nem tente, ele quer que você fique ali acreditando nas mentiras dele. Ele quer que você fique ali ouvindo as coisas que ele fala. E usa as outras pessoas para falar, né? Aqui em Efésios 6, no versículo 16, fala assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, aqui fala que nós temos que estar vigilantes, temos que estar orando em todo o tempo. Fazendo qualquer coisa, a gente tem que estar ali em oração no Espírito, pedindo para o Senhor nos dar discernimento, vigiando nossos pensamentos, vigiando as coisas que as pessoas falam para nós, repreendendo ali na hora. Se há algo que eu aprendi, recentemente, o Senhor, ele tem tratado a minha vida de uma forma extraordinária, principalmente de agosto do ano passado para cá. E teve um dia que eu estava em oração aqui, que eu estava fazendo um propósito, e aí nesse dia era uma oração forte e o Senhor tirou dos meus olhos. Eu sentia uma venda caindo. E o propósito era justamente para que caísse a venda das mentiras do diabo. E eu comecei a chorar tanto porque eu olhava assim para trás, para minha, assim para minha vida como um todo, e eu percebia tantas mentiras que o inimigo plantou na minha mente que eu peguei essas mentiras e vim cultivando ao longo do tempo.
E eu percebia que eram assim mentiras que eu cultivei e, consequentemente, eu perdi oportunidades que o Senhor tinha para mim. Eu conseguia ver isso ali de uma forma muito incrível, espiritual mesmo. Eu via as oportunidades que eu perdi, coisas que eu deixei de fazer, que eu achei que não era capaz. E eu vi aquilo e falei assim, meu Deus, como pode, né? Como a gente pode estar tão cego? Então a gente tem que pedir para Deus, mesmo para Ele tirar as vendas dos nossos olhos. Hoje eu vejo as coisas de outra maneira, graças a Deus. Eu aprendi que quando alguém vem sobre a nossa vida, falando algo que você identifica que é ruim, que não, assim, matando seus sonhos mesmo, eu aprendi que você já deve repreender ali na hora. Não deixa para depois, não deixa essa semente cair na terra do seu coração, dos seus pensamentos. Não deixe que ela tenha pé para vir remoer depois, para que você não caia nessas ciladas. Porque às vezes o inimigo ele é tão sujo que ele pega às vezes alguma situação de algo que não está dando certo, um dia que você não tá, que às vezes você tá mais nervoso, tá ansioso com alguma coisa e ele vai lançando aquilo. E a gente, se a gente não tá apercebido no reino espiritual, a gente compra essa ideia e fica ali remoendo e deixa de ver o que Deus tem para nós. Então, é super importante que a gente vigie muito bem os nossos pensamentos, para que não caia no nosso coração e a gente não seja enganado, a gente não seja roubado, para que o inimigo não fique ali podando aquilo que Deus tem para nós. Porque a Bíblia fala que de Deus é tanto querer quanto realizar. Então, às vezes, Deus nos dá sonhos, Deus nos dá ideias de prosperidade, de novidade de vida, e a gente começa a achar, por influência do inimigo, que aquilo é uma ideia minha. E aí você perde, né? Aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, vigiando os nossos pensamentos, se você identifica que tem algo que não é de boa fama, que não é bom, que não é justo, que denigre alguém, que ofende alguém, que é fofoca da vida dos outros, nisso não pensa e também não reproduza. Se alguém te conta alguma coisa, olha, eu tive uma ideia, e se eu fizesse isso? Dê um conselho bom, dê um conselho honesto. Não coloque empecilho nos sonhos dos outros. Não seja boca do inimigo. Dê conselhos bons, justos. Se você acha que aquela ideia de repente de um empreendimento não vai dar certo, você exponha de forma honesta, mas não depreciativa. Peça para a pessoa orar, peça para a pessoa pesquisar sobre isso. Se você tiver alguma ideia relacionada com o que ela está falando, dê essa ideia. E, e não deixe o inimigo te usar para matar sonhos, para matar as ideias e os ideais das outras pessoas. Seja boca de Deus na terra, seja abençoador. Já foi falado aqui, as suas palavras têm poder. E tudo aquilo que você lança, tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, se você planta coisas boas, se você é uma pessoa generosa, abençoadora, o Senhor ele vai te recompensar. O Senhor ele vai abençoar você também, o Senhor vai ser generoso com você.
Agora, se você não é, você também vai colher isso. Você não vai plantar injustiça e colher justiça. Você não vai plantar laranja e vai colher tâmara. Não tem como. Então, vigia bem os seus pensamentos e as suas palavras também. Vigia bem tudo que é de pensamento ruim, de blasfêmia. Já peça oração aos seus pastores, aos seus líderes, às pessoas que estão próximas a você, porque isso é uma batalha espiritual também. E se você vê que você está sendo muito ali bombardeado, faça um jejum, peça oração, peça ajuda. Não fique calado, não sofra sozinho. Não é só você que sofre esses ataques. Não, todos os cristãos sofrem, todas as pessoas sofrem, não é? Tem pessoas que têm depressão, a maioria delas fala, não, mas são vozes que falam coisas ruins e elas ficam bombardeando a pessoa 24 horas por dia, elas vão ficando perturbadas, não consegue dormir, não consegue comer. E esse nível de exaustão do corpo e a perturbação mental que leva a pessoa a cometer um suicídio. Então você não pode ficar sozinho, você não pode ficar calado. Você tem que repreender essas vozes, você tem que pedir ajuda, você tem que falar, você tem que buscar as pessoas. Aqui, em Efésios 4, o Paulo, ele fala com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui ele pede. Aqui embaixo, no versículo 19, quando ele pede a oração por todos os santos, ele fala, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Paulo, olha o ministério de Paulo. Então, um grande homem de Deus, ele precisava de oração, ele pede oração também. Então, não tenha vergonha. Busque a oração dos outros, busque os seus líderes. Se precisar de atendimento psicológico, faça terapia, tome remédios, se cuide. E não acredite nessas mentiras. Sobretudo, acredite sempre na verdade de Cristo. Lê lá em Deuteronômio as promessas que o Senhor tem para você. Busca na palavra as promessas que o Senhor tem para você. Busque na oração a confirmação do Espírito Santo. Busque em ministrações da internet. Se encha da palavra de Deus, se encha da verdade de Deus. Porque a verdade do Senhor, ela vai brilhar mais do que qualquer mentira e qualquer dardo inflamado do inimigo. Porque aqui fala, e tomando sobretudo o escudo da fé. Esse escudo, ele é o que nos protege de tudo isso. Então que a gente venha se cercar da palavra, se cercar de oração, de jejum, de uma vida de santidade, de busca ao Senhor, para que a gente possa ter esse escudo da fé e que a gente venha se proteger daquilo que o inimigo vem fazendo, que ele vem ceifando vidas, ele vem ceifando sonhos, e a gente não pode deixar isso acontecer. Em nome de Jesus, vamos viver a plenitude da palavra de Deus, vamos viver a plenitude de tudo que o Senhor tem para nós, de todas as promessas que o Senhor tem para nós, porque Ele é fiel, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele só tem coisas boas para fazer para a gente. Mesmo que a gente passe por dificuldade, mesmo que a gente esteja ali no deserto, Deus, Ele está conosco. Para um pouquinho para olhar a sua trajetória. Todos os dias o Senhor, Ele está com você. Então, vamos agradecer ao Senhor, buscar a palavra dEle e nos cercar de tudo que é bom, tudo que é de boa fama.
vamos nos cercar de todas as formas. Espero que essa palavra tenha falado com você. Que Deus venha te abençoar. Amém. Tchau.